O versículo-chave desta tarde aqui é Romanos 12, capítulo 2. Antes de ler essa leitura, eu vou fazer uma pequena oração para que Deus possa iluminar nossa mente, falar com nossos corações, que nós possamos sair daqui alimentados e praticando a sua palavra. Isso que é importante, né? Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja, Pai, como corpo de Cristo, ó Deus. Pois estamos em Ti, Cristo Jesus, e somos uns pelos outros, ó Pai, aqui, reunidos, ó Deus querido, formando este corpo para Cristo, ó Deus querido. Então peço que o Senhor venha falar sobre nós agora, Pai, que não seja eu, que seja a sua palavra, que seja o seu Espírito falando através de mim, ó Deus querido, alimentando uns aos outros, ó Deus, e que possamos praticar a tua palavra que será revelada aqui hoje, nesta tarde. Amém. Em nome de Jesus. Bom, o versículo 12, capítulo 12 de Romanos diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Olha só, a gente falou, ontem eu não estava aqui, mas a gente falou um pouco aí durante a semana, um pouco sobre Pedro, né? A gente falou muito, vira e mexe a gente falava um pouquinho sobre Pedro. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu não lembro, agora não me recordo bem de quem foi que mencionou o primeiro encontro com Jesus Cristo ali, o primeiro encontro de Pedro com Jesus Cristo. E o que me chamou a atenção é que naquele primeiro encontro ali, ele logo foi obedecendo a Jesus Cristo. Ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo ali ao jogar a rede e ela vinha cheia de peixe. E o que me chamou a atenção ali, eu falei, a vida de Pedro é um exemplo pra gente. É um processo de transformação, e é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje a revelação que eu tive durante essa semana, aliás, de todas as mensagens que foram aqui dadas. Aleluia. Pelo Espírito Santo, é claro. E a vida de Pedro é um exemplo clássico de transformação em nossas vidas. Ele começa ali já, e ele tem o processo de transformação dele é vários altos e baixos. E aí a gente consegue enxergar que o primeiro ponto ele reconhece a autoridade de Jesus assim que o encontra. E ele até nega, ele chega até a negar e falou, rapaz, eu já coloquei a rede ali várias vezes e não pesquei peixe nenhum. E como foi falado aqui, ele era um exímio pescador. E ele tinha certeza que não ia pegar peixe ali. Certeza do homem, é claro. E aí quando Jesus Cristo falou, jogue a rede ali nessa direção que você vai conseguir. E ele foi lá e jogou. Ele falou, eu vou jogar, mas porque você está falando. Pela sua autoridade, ele jogou e ele foi reconhecer o Jesus Cristo. Ali ele já foi um ponto alto ali. E ele começou a seguir a Jesus Cristo a partir de então. Mas aí ele já foi transformado? Não, é um processo. A transformação é sempre um processo. Você pode aceitar Jesus Cristo, mas ao aceitar Jesus Cristo não é automaticamente que você vai ser transformado. A transformação ela vem a todo dia em glória, em glória. Aleluia. E aí o que acontece? Um outro ponto alto ali na vida de Pedro foi quando ele estava na tempestade em alto mar, e então ele viu Jesus Cristo, todos os discípulos acharam que ele era um fantasma. Isso também foi mencionado aqui. E ao ele querer saber se era mesmo Jesus Cristo ou se era um fantasma, ele foi e perguntou, você é mesmo Cristo? Se você for Jesus Cristo, permita que eu vá até aí, andando sobre as águas. E aí aquele ali foi um ponto alto na vida também, na sua transformação. E ele começou a andar sobre as águas. O ponto baixo é que ele foi perdendo a fé. Ele foi vendo as ondas, foi vendo a tribulação, e ele foi lá e perdeu a fé e afundou. Um ponto baixo. Quer ver mais um ponto alto? Aleluia. Quando certa vez Jesus Cristo estava ministrando uma passagem, e algumas passagens foram duras, e a verdade às vezes soa como tapa na cara pra gente. E quando Jesus Cristo cima de falar a verdade, você deve ser confrontado. A palavra ela confronta. Se você não for confrontado, o evangelho não está sendo pregado dentro do seu coração. Você tem que ser confrontado pela palavra. E ali naquela hora, Jesus Cristo estava pregando a verdade, e uma multidão foi saindo. E alguns discípulos que o seguiam, não os 12. E ele pergunta até assim para os 12. Os 12 começam a murmurar falando, você foi muito duro nas suas palavras. Aí ele falou, vocês também querem ir embora? Pode ir junto com o pessoal que foi embora. Eu estou falando aqui a verdade. Pode ir se vocês quiserem. Quem for o primeiro a se levantar a mão e falar, Pedro, o que ele falou? Para onde iremos nós, Senhor? Se só você tem a palavra de vida eterna. Mais um ponto alto aqui para Pedro. Então ele estava num processo de transformação. Quer ver um outro ponto alto? Quando os discípulos, quando a multidão estava perguntando quem era aquele homem que curava, quem era aquele homem que fazia milagres, que era Jesus Cristo perguntou para eles, quem a multidão dizem que eu sou?
Aí os discípulos falam, alguns dizem que você é Moisés, alguns dizem que você é Elias, que você é até João Batista. Ele, tá, beleza, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Parece que eu enxergo hoje aquele silêncio ensurdecedor, que ninguém consegue responder, mas quem responde primeiro? Pedro. Pedro ele fala, você é o Cristo, o Deus vivo. Aí ele fala, muito bem, parabéns Pedro. Você, a partir de hoje, quer dizer, a partir de hoje você chamará Pedro, né? Que ele era antes como Simão. E ali começou mais uma etapa do processo de transformação. A queda dele foi quando ele negou Jesus Cristo. A queda dele foi quando ele negou Jesus Cristo. A restauração veio depois, que ele pediu perdão, ele se arrependeu e pediu perdão. Você está vendo? Tem vários altos e baixos durante o processo de transformação dele. E isso é para levar conosco. Não é só porque eu vou aceitar Jesus Cristo hoje que eu estou salvo, que eu estou liberto, que eu estou transformado. Não, cara. É aí que você tem que mergulhar e conhecer a Jesus Cristo. Aleluia. Eu sei que vai ter uma hora que você vai tropeçar. Assim como Pedro. Tropeçou não só uma, não só duas vezes. E aquela vez que ele cortou a orelha do Malcolm. Então, vai ser sempre assim. Aleluia. Mas só que aí, a única coisa que não pode acontecer com a gente foi o que aconteceu com Pedro. Eu vou abrir aqui uma passagem em João 21. João 21. E olha só o que acontece. Depois de Jesus Cristo ser crucificado, ele já ressurreto, ele já tinha aparecido umas 2 vezes para os discípulos. E para alguns dos discípulos. E olha o que Simão fala no versículo 3. Simão Pedro disse, vou pescar. Se eu falar só isso, você não consegue mensurar o que essa passagem significa. Simão Pedro disse, eu vou pescar. Aí alguns dos outros disseram, também vamos, disseram os outros, né? Assim entraram no barco, foram, mas não pegaram coisa alguma naquela noite. Cara, depois de Jesus Cristo ressurreto, Pedro acompanhou a vida inteira, estava naquele processo de transformação, acompanhou durante uns 3 anos aí com Jesus Cristo, sendo discipulado. E agora a pergunta retórica aqui, onde Jesus Cristo encontrou Pedro? Pescando, né? Meu Deus, aleluia. E ele falou o que para Pedro naquela ocasião? Você hoje não será mais pescador de peixe. Você será o quê? Pescador de homens. Me siga. E ele seguiu, foi feito aquele processo de transformação. Meu Deus da glória. Depois desse processo de transformação, Jesus Cristo foi crucificado, ele já ressurreto e encontrou com eles de novo. Onde Pedro estava? Onde Pedro estava? Pescando de novo. Vocês estão entendendo aqui? Ele não acreditou naquela hora ali que o velho homem dele já tinha morrido. Jesus Cristo falou no primeiro encontro, você não é mais pescador de peixe, cara. Você é pescador de homens. Não é só porque eu fui crucificado que você vai deixar de pescar homens. Não é só porque eu fui crucificado. Certa vez ele falou assim, o seu nome será Pedro, e sobre esta pedra você edificará a minha igreja. E ele edificou a igreja de Cristo naquela hora. Jesus Cristo foi crucificado, o que aconteceu com ele? Voltou a ser o que ele era, cara. É isso que não pode acontecer com a gente. A gente não pode voltar a ser o que nós éramos. A partir do momento que você conhece Jesus Cristo, você começa a ter uma transformação em Jesus Cristo. Você volta a ser o que você era. Jesus Cristo está te chamando, para, chega. Eu sei que vai acontecer alguma coisa com você, eu sei que você vai tropeçar, mas chega. A sua transformação tem que ser da mente para o coração. A sua transformação, você tem que parar e falar assim, eu não quero mais fazer aquilo. Em nome de Jesus, eu não quero mais voltar a ser o que eu era. Eu vou repetir, vai ter momentos que você vai tropeçar, mas você tem que olhar sempre para o alto, sempre para Cristo. Quer ver, quando foi falado aqui também, quando Pedro afundou, andando sobre as águas, ele afundou, mesmo ele afundando, ele sabia, mesmo ele perdendo a fé, ele sabia que Jesus Cristo estava lá. Para estender a mão e erguer ele de volta. É esse o processo. É esse o momento da nossa transformação. Não podemos voltar a ser o que éramos. A partir do momento que a gente conhece a Cristo, a nossa mente tem que ser transformada. Nós temos que ser transformados. E isso é contínuo, cara. Não é de uma hora para outra. Talvez não seja. Talvez aconteça com algumas pessoas, assim como Paulo aconteceu. Mas só que o processo, cara, é doloroso. Nós temos que ter fé em Cristo Jesus, que Ele transforma, nada mais e nada menos. Eu vou ficar por aqui, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.